Turma, tudo bem? Já vou aqui esperar nosso convidado chegar. Hoje vai ser muito bom, um bate-papo aí sobre curral integrado à fazenda, falar sobre o bem-estar humano, também bem-estar animal, com o Júnior da Oxen Currais. O pessoal já começou a entrar, Andressa, chegou, o pessoal da Garg também, Vitória, William. Boa noite, pessoal. Thiago também, pessoal de Ribeirão. Também, nosso convidado também logo mais está chegando também. Boa noite. Rafael também. Jean. E aí, pessoal, vocês estão choveu por hoje? O pessoal da Pull Factory também chegando. É assim mesmo, de vez em quando tem dia que às vezes dá um probleminha ou outro na hora da gente se conectar, mas vamos levando. O pessoal de Ribeirão falando que choveu. Aqui no norte de Minas também. A gente pegou um pouquinho de chuva na estrada hoje. Aqui perto. Chael também, pessoal da Ox entrou. Agora vamos. Opa! Boa noite, Júnior. Boa noite. Como é que tá, Matheus? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá. A Tá, tela aqui para mim não está parecendo dividida não, mas para o pessoal tá, então vamos conseguir acompanhar tranquilamente. Não tá tem joia. problema não. Aqui estou Tá te vendo certo. bem. E Vamos. parabéns pela essa bandeira aí no fundo aí, viu? Ah, obrigado. É, tem uma aqui Ah, do, tem um do berrante Brasil, dos também, Estados Unidos. rapaz. Coisa boa.
Legal. Tem um berrante. Duas coisas Tinha uma aqui fortes no agro. tinha uma aqui de um vizinho também, um amigo nosso lá do leste europeu, pra lembrar a gente do que é bom, né? Show de bola. Coisa boa. Mas vamos lá. Então, o pessoal já está entrando aí. Acredito também muita gente vai ver essa live gravada, que é a maioria delas, né? Seus amigos. Mas tem bastante gente boa por aí também. Ronaldo também acabou de entrar aqui de Brasília. Então, podemos começar, Júnior? Vamos lá. Vamos lá? Então, nessa live de hoje, a gente vai começar com o Júnior Soares. A gente vai bater um papo sobre o curral integrado à fazenda, um pouco sobre bem-estar humano e bem-estar animal na produção. Comenta aí com o pessoal, Júnior, um pouquinho sobre a sua história, a história da Oxen também. Rapaz, minha história ela é maravilhosa, né? Nasci em berço de ouro, né? Uma, no interior lá do Paraná. E logo cedo, né, minha família, meu pai foi para uma fazenda, meu pai era motorista de caminhão da fazenda, né? E então eu nasci no agro, não dono de fazenda, né? Mas no agro. Então já nasci nesse berço aí maravilhoso, né? E com 9 anos a gente foi para a cidade e aí eu entrei numa empresa de contenção. Então eu estou há 34 anos, né, falando de contenção, de curral, de pesagem. A partir de 98, aí a gente entrou com os conceitos cerca elétrica, né? Cerca elétrica aí para redução de pastagem. Então a gente já vem aí, apesar que eu não pareço ser tão velho assim, mas 34 anos já de estrada, né? Estrada boa. Então esse berço de ouro no agro, né, é o que me motiva a cada dia, né? Então comecei no agro aí como um menino. Meu primeiro ano de escola foi numa escola rural, né? E aí pegou gosto, estamos seguindo até hoje. Sou proprietário da Oxen Currais, uma empresa que completa 21 anos, agora no mês de março, tá? Dia 17 de março. E eu sou um dos sócios da Gallagher no Brasil também. Sou pecuarista, né? Hoje estamos envolvidos aqui, né, com mais de mil animais, né? Que isso traz assim bastante desafios para a gente, né? Participando de algumas viradas de ciclos, né? Estamos num momento aí bem interessante agora, né? E tudo isso faz com que a gente vive a empresa dentro lá da propriedade e faz com que aqui dentro da empresa a gente vive a realidade da propriedade, né? Então essa junção, pessoal, traz bastante possibilidade para a gente desenvolver os conceitos que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, né? Não, bacana, né? E é um desafio, né? 1.000 animais, a gente mais pra frente vai falar sobre a fazenda, que não é uma área tão grande, né? E bastante tempo de estrada, É, uma coisa muito boa. A mas gente são que é apaixonado pela fazenda, a gente as pessoas que trabalha. a gente encontra ao longo do caminho, Matheus, elas fazem a diferença, né? A forma que você é acolhido. Então, você sai de um berço maravilhoso desse, um berço de ouro, né? E você é acolhido, né? Então, o agro, ele tem essa energia, ele tem essa coisa boa, né? Que é você ser realmente acolhido e andar junto, né? Então, o sucesso aí de muitos conceitos que a gente desenvolveu e que a gente teve a oportunidade de participar com algumas pessoas, né? Com alguns grupos, né? Que são as pessoas que nos ancoram, né? E nos ajudam a chegar nisso. Legal demais também, a história do Oxen é bem legal, né? Só curral, sempre pensando no bem-estar animal, né? Sistema de estresse. É, uma... Nós estávamos numa feira em Uberaba, eu estava com um amigo, e a gente trabalhava junto, doutor Renato Santos, médico veterinário, né? E essa coisa de bem-estar e de estrutura humanizada, realmente o Renato deixou, né? Acho que ele deixou a sua marca, né? Por onde ele passou, né? Hoje ele não está
não está entre a gente, voltou para casa, né? Então, o legado dele foi mudar a vida das pessoas, né? E sempre pensando nos animais. E como eu tive o privilégio de estar muito próximo dele, a gente hoje consegue fazer isso. Mas tem uma história bem legal, que nós estávamos em Uberaba e um cliente falou, eu preciso comprar 2 equipamentos. Vocês vão na minha fazenda amanhã e vocês vão lá e olham onde é que eu tenho que instalar esse equipamento e nós vamos fechar negócio lá. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Então, tá bom. Saímos cedo de Uberaba, fazenda próxima, Uberaba, e feliz, né? Poxa, nós vamos fechar 2 negócios, né? E chegamos no curral dessa fazenda e nós andamos no curral e conversamos um com o outro. O cliente não pôde estar no curral com a gente, falou, ó, assim que vocês terminarem, passa aí para o meu gerente, né? As informações e vocês vão lá para mim assinar o pedido e fazer o pagamento. Vocês pegam o cheque comigo. Então, assim, como vendedor, tá tudo maravilhoso. Mas a gente não conseguiu um local, num curral antigo e grande, aonde colocar esse equipamento. E chegamos lá para ele e falamos da seguinte forma, né? Junto com o Renato, mas o Renato falou, olha, infelizmente, nós não vamos te vender o equipamento. Mas é por quê? Ó? Porque o teu curral ele é antigo, foi crescendo sem planejamento. Então, hoje, se a gente colocar esse equipamento para o senhor conter, pesar, o que vai acontecer? Os animais vão sofrer muito até chegar a esse local. Então, não é viável. Tá? Nós temos que fazer um novo planejamento. O senhor tem que fazer, procurar uma empresa, nessa época a gente não mexia, né? Um curral, mas o senhor tem que mudar o seu curral. Para nós é um crime a gente participar disso. A gente participar, né, de um equipamento, de colocar um equipamento no local que ele não vai trazer benefício, que os animais vão sofrer muito até chegar lá. É como se fosse ir para um corredor da morte, né? E isso, Matheus, me chamou muita atenção. Eu falo, poxa, peraí, onde é que eu quero estar? Eu quero estar na minha vida com um posicionamento desse, como o Renato Santos, ou eu quero estar com uma pasta debaixo do braço e vendendo, né? Hoje não existe mais o vendedor assim, né? Então, e isso mudou. Isso foi uma das coisas que mudou a chave para a gente. E logo em seguida a gente iniciou o projeto da Altos em Currais aqui no estado de Goiás. Mas hoje a Ox, então, ela fica em Goiás e atende o Brasil todo, né? Onde tem o boi, né? Onde a vaca vai, o boi vai atrás e a Oxen tá ali seguindo, né? Então a gente tem hoje projetos que a gente está no território nacional, fizemos um projeto na Angola, né? Fizemos no Paraguai, Argentina, né? E a gente mandou não com a nossa execução, mas projetos já personalizados, né, para outros países também. Nossa, coisa muito boa, essa é novidade. Tem algum barulho aí que tá, não sei se está chegando no seu, os ruídos. É que são as motos do escapamento bom, passando de vez em quando atrapalha. Então, não, achei que fosse aqui com o meu. O meu tá chegando bem aí, o áudio, né? Ah, tá sim. O pessoal pode dar um feedback também pra gente pelo chat, falar se tá bom o áudio, se tá muito ruim. Mas vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre bem-estar humano, né, principalmente em toda a fazenda, mas no curral isso a gente sente mais, né? Que é o bem-estar humano aliado ao manejo, né? Uhum. Senhor. A gente pensa, a cerca elétrica, ela é um aliado, porque você tem que mudar o comportamento de manejo na fazenda. Então, você obriga a ter um curral onde tem uma enfermaria, não pode mais laçar os animais no pasto, que você prejudica totalmente a estrutura, né, de cerca. E o manejo com a cerca elétrica é um manejo mais gentil, um manejo mais dócil. Matheus, isso implica diretamente no layout do curral, na estrutura do curral. Então, a gente deixa o curral mais compacto, porque deixou de ter o curral ele grande para você fechar todos os animais e brigar, né? Ter aquele animal selvagem lá dentro.
Então, a cerca elétrica ela é um aliado e faz com que o curral ele reduza de tamanho. O curral reduzindo de tamanho, ele se torna não só economicamente, né, mais barato, mas ele se torna mais prático e ele é como um corredor. Você tem uma passagem livre, rápida, e você faz com que os animais não corram, eles vão caminhando. Os animais não podem parar de caminhar, mas eles vão caminhando para que você possa tomar todas as decisões que você precisa. E a gente hoje fala, uma estrutura Oxen é uma estrutura humanizada. O que é o bem-estar animal para nós aqui? Primeira coisa, segurança para as pessoas. Se eu tenho segurança para quem vai estar manejando no dia a dia, tá? Eu consigo imprimir, né, um manejo gentil com os animais. Porque se eu não tenho segurança, eu continuo correndo, fugindo do animal, currais grande, subindo na cerca, que daí avançando a zona de fuga dos animais, uma madeira, né, você cutucando, ou você com um saco. Então, as porteiras sendo amarradas. Então, o curral, ele tem que ser o quê? Trazer segurança e ser como é o teu escritório. Ele é confortável, ele é seguro, ele é agradável. Então, a gente faz com que esse ambiente, a gente consiga trazer essa segurança. Trazendo essa segurança, a gente traz pessoas que não precisam ter só o esforço físico. A gente pode trazer um estagiário, né? Esse cara não foi preparado para puxar o rabo do boi, para levantar um boi. A gente traz a esposa do capataz. Só vou falar de coisas que hoje a gente já está em prática. A gente pode trazer a proprietária da fazenda para trabalhar dentro desse curral. Nós temos hoje médico cirurgião, que no final de semana, sábado, domingo, ele vai trabalhar no curral. E o médico cirurgião, se ele quebrar a mão, se ele quebrar uma unha, né, na segunda-feira, tá? É um odontólogo, que a gente também tem. Então, e essas pessoas são pecuaristas e eles querem viver, e dependendo do tamanho da fazenda, não cabe um monte de gente, né? Então, precisa ter pessoas que tenham essa segurança. Então, quando o curral é humanizado, ele traz a segurança, trazendo a segurança, a gente imprime e respeita o manejo gentil, fazendo com que os animais caminhem com segurança, né, e com afinidade com aquela pessoa que está manejando ali no dia a dia. Então, além da gente dar todo o treinamento, então a gente vai adequando a estrutura para que a gente possa respeitar esse conceito, que é a estrutura humanizada. A partir daí, a gente começa a fazer uma série, né, de possibilidades. Tem uma série de possibilidades. Aí podemos usar uma contenção manual. Aí eu quero mais leveza. Aí vem a contenção óxido hidráulica. Hoje, nós já estamos usando, que é a contenção, né, que a gente considera que é a contenção bastante eficiente, que chama-se contenção de precisão óxido, que a gente pensa lá do embute, a seringa que ela pode ser automatizada, o corredor que você estreita para o bezerro não virar, ou ele um pouco mais largo para garrote, ou ele totalmente largo para os animais adultos. A contenção totalmente ela leve, a apartação vai até o embarcador. E isso uma pessoa só pode fazer essa operação. Então, essa contenção de precisão óssea, ela está se comunicando com as partes do currais. Isso é uma contenção humanizada, isso é bem-estar animal. E tudo isso a gente personaliza correspondente ao manejo de cada fazenda e também de cada propriedade, né? Então, quando falei bem-estar, né, levei um tempinho para falar, mas a gente olha todos esses pré-requisitos aí, né, para que possa sair o projeto. É muito legal, né? Quando a gente está falando de pecuária de precisão, já estamos no ponto da contenção também ser de precisão, desde até todo o processo. A gente compara assim, tá? Vamos imaginar um veículo, uma caminhonete, tá? Uma caminhonete média. Essa caminhonete média, ela tem lá um motor de 200 cavalos, ela tem a sua turbina, um intercooler, um câmbio de 6, 8 marchas,
um diferencial e todos aqueles controles, estabilidade de tração. Tudo isso se comunica para trazer a segurança. Essa contenção de precisão, ela tem essa mesma precisão, porque cada uma das etapas se comunicam. Tá? E ela está comunicando com o curralete, está comunicando com as remangas e está comunicando com o propósito de manejo da fazenda. Tá? Eu vou voltar agora novamente no exemplo da caminhonete média. Eu pego essa caminhonete média com motor de 200 cavalos e vou buscar o motor de uma caminhonete que tem 380 cavalos. Isso não vai estar sincronizado com o câmbio, com o diferencial, com os controles de estabilidade. Isso, ela não vai ter um bom rendimento. Talvez o motor menor, talvez não, ele vai ter muito mais desempenho do que realmente com esse motor maior, tá? E o que a gente hoje propõe? É que realmente seja visto todas essas etapas. Se eu visualizar a contenção hidráulica, ela é isolada, o que pode acontecer? Eu fazer com que diminua pessoas ali na contenção e aumente a quantidade de pessoas lá atrás para poder mandar mais animais. Só que esses animais podem chegar alterados, né? Então, o benefício ele pode ser um mal tremendo, porque eu vou ter animais que vão chegar totalmente alterados, vou ter uma contenção, né, que não é confortável e esses animais podem trazer contusões, né, antes de chegar aqui na contenção. Desculpa. Então, isso tem que se comunicar. Então, a contenção ela tem que estar preparada. Você cria, recria, engorda. Quais são as janelas de acesso? Né? Então, isso tem que estar em conformidade. Como a gente tem hoje um veículo aí que traz toda a segurança e a gente não paga mais por isso, né? Não, mas isso é bacana demais, né? Fora o bem-estar humano, né? Que isso é incalculável, mas o animal a gente consegue saber que uma contenção mal feita, um manejo errado, vai prejudicar com certeza índice de prenhez, ganho de peso, uma lesão ali na hora de embarque já perdeu, pode condenar a carcaça, o quarto dela, né? Principalmente quando são quartos nobres, né? Exatamente. Esse ponto, né? Quando a gente faz um projeto como esse, aí nós entramos na fazenda assim que a estrutura ela fica pronta, né? E a gente faz um dia de campo exclusivo para as pessoas da fazenda. Pode vir pessoas de outras fazendas que sejam do grupo, porque o objetivo de manejo, o propósito é o mesmo, né? E nesse momento, então a gente coloca lá o que é importante dentro desse manejo, tá? A fazenda tem um propósito. Se ela é produzir bezerros de qualidade, então a gente tem um manejo de reprodução com qualidade, né? E depois também no manejo desse bezerro. E quando a gente fala disso, a gente tenta mostrar um final. O que é o final? Não quer dizer que o animal depois ele vai ser desossado, né, que ele não tenha sentimento. Então, é um alimento de qualidade. Mas antes disso, a gente traz segurança para as pessoas, bem-estar para os animais e o sentimento. O animal ele tem sentimento. Então, aquele momento ali, nós também estamos trabalhando com a vida, que tem sentimento, ele tem medo, né? Ele é a presa, nós somos os predadores, né? E como é que a gente consegue, né, conciliar tudo isso para que depois não tenha uma carcaça com contusão? Trazendo esse animal, que ele não tenha, não se sinta ali acuado, que ele não se sinta ali como uma presa. Tá? A partir dali, a gente começa a abrir para que quem vai tomar essa decisão, ele saiba de toda a cadeia que a fazenda está participando. Que a fazenda participa lá da gôndola. Ela é responsável por esse produto dessa qualidade. Né? E no momento que eu estou ali, fazendo essa contenção e manejo, eu tenho um ser vivo que tem sentimento. Então, a pessoa que está ali, a gente o quê? Inverte. Não é mais a força bruta. É alguém que, no momento que vai conter esse animal, ele vai apertar um outro botão e vai mandar esse animal para a apartação A, B, C ou D, 1, ou 2, ou 3, ou 4, mas com a visão de quê? Confinamento, com a visão de produção, né, de reprodução, com a visão de confinamento,
com a visão de uma TIP. Então, muda totalmente o formato, né, de trabalho que a gente está acostumado no dia a dia. Um apelo, pessoal, que a gente tem, eu vou contar uma outra história, que nós chegamos no confinamento aqui, nós fizemos um curral em 2016. Curral grande, um confinamento grande que está de Goiás. E o ano final, final de 2022, a gente foi chamado para poder dar uma revitalizada nesse curral e colocar algumas automações. Por quê? Quando a gente construiu o curral, se falava numa carcaça de 18, tá? A gente passou no momento que o pessoal teve que usar mais a carcaça e saiu animais de 30 arroba, 28 arroba nesse confinamento, que ele presta serviço também. Então, os corredores, algumas coisas, teve que fazer alguns ajustes. E nós entramos lá na seringa, onde era um gargalo. Era uma seringa grande, tinha 2 pessoas. E ela estava com a bandeirola, trabalhando como foi instruído normalmente. Só que um curral que passa 2.000 boi dia, lava-se todo dia. E fica a umidade. O animal pisa na lama, então você imagina como esses trabalhadores ficam. E naquele momento nós estávamos olhando aquele ponto para a gente poder automatizar. E nós percebemos a seguinte coisa. Quando eles estavam manejando os animais, atrás passou um trator que estava indo abastecer o confinamento e o tratorista, ele estava assim, ó. Então, esse trator está de que forma? Numa cabine, num trator, ar-condicionado e escutando música. Os caras pararam de trabalhar e foram acompanhando esse trator até uns 200 metros, né? Aí o trator voltou. No que voltou, eu chamei o diretor. Olha, veja essa cena, o que vai acontecer. Ele não entendeu depois que os caras pararam, ficaram olhando para o trator. Ele falou, você entendeu? Eu falei, não sei. Ficaram olhando o trator. Não sei, né? Deve ser amigo desse. Eu falei, não, o sonho dos caras, o que é? É trabalhar no trator. Então, o que é a automação? O que essa humanização fez? Nós chamamos essas 2 pessoas e falaram assim, olha, eu fiquei olhando lá, não conversei com o diretor perto, né, para eles poderem, né, realmente, né, nos posicionar, o que era o sentimento deles. Ele falou, olha, eu gosto daqui, mas a oportunidade que eu tiver, eu vou sair da fazenda, tá? E meu sonho é ir para o trator, né? Mas por quê? Eu chego em casa, minha mulher não me beija mais. Bom, aí eu até fiquei espantado, eu achando que eu estava sabendo de tudo, né? Eu falou, esse cheiro aqui, ó, não sai. Minha esposa briga comigo que eu chego em casa gritando, porque ele passa o dia gritando com o boi e esse cheiro daqui não sai, né? E aí, poxa, isso aqui lá pra gente foi um ganho tremendo, né? Automatizamos aquela porteira, treinamos esse cidadão, colocamos ele lá na contenção e esse cara está valorizado. Passou 6 meses, nós voltamos lá. O que você quer hoje? Qual lugar você escolheria? Ficar aqui nesse ponto ou ir lá para o trator no ar-condicionado? Ele falou, ó, descobri 2 coisas. Né? Uma, tinha um outro trator aqui que agora não tem mais ninguém, está automatizado. Né? Botaram um piloto lá que é só linha reta, então tiraram. Eu não quero saber trator, não. E aqui, cada dia é uma coisa diferente. E eu gosto de boi. Só que agora eu ando cheiroso, eu não estou mais sujo, né? E a gente está produzindo mais animais. E agora eu sei, né, o que eu estou fazendo, aprendi sobre a rastreabilidade, uma série de coisas. Então, o que acontece? Esse é o nosso objetivo. Tá? E a gente valorizar e não perder quem está dentro da fazenda. Porque às vezes a gente perde um simples trator que depois ele vai ter um piloto automático. E aquilo vai ficar mecânico. Né? E dentro do curral, cada manejo e cada dia, ele não é igual. Tá? Hoje, nós estamos no período das águas, então o que está acontecendo? O gado está ganhando carcaça. O GMD está subindo. O pasto vai morrendo. A gente tem que entrar já com a nutrição para poder o quê? Continuar o nosso objetivo. Acabou o pasto, né? A tua região aí é uma região, como aqui o norte do Goiás, né? Desafiadora na seca. Você tem que estar constantemente. Então, às vezes, 30 dias, você já perdeu o time. Né? Então, o que acontece? Dentro do curral, cada dia não é igual. Né? E isso que a gente quer. A gente quer levar produtos com que façam com que as pessoas se sintam seguras, imprima um manejo gentil
e que essas pessoas sejam valorizadas e elas sejam, né, reconhecidas porque elas têm a sua importância. Tá? Não é abrir e fechar um portão, né, o dia inteiro. No dia seguinte não tem produtividade. Né? Então, a automação ela é bem legal e isso faz com que essas pessoas comecem a olhar o que eu estou fazendo. Por que, que o GMD não pode baixar? Por que, que se o pasto está sementeando, eu tenho que fazer essa apartação e melhorar lá na nutrição? Para a hora que chegar lá na gôndola, a gente atingir o nosso objetivo, né? Sim, e o pessoal começa a criar consciência, o pessoal, o time inteiro da fazenda, que não, ele não está ali para abrir ou fechar uma porteira, ele está ali produzindo carne, produzindo genética. Exatamente, né? E que é um desafio gostoso, né? Mas que hoje é muito rápido. Se você não toma essas decisões, então você pode ficar com um animal que você talvez no final das águas ele estaria pronto para fechar o confinamento, e se ele não tem o peso-alvo, né? Descontrolou tudo, né? E no momento aí de margem espremida, que isso aí nos próximos anos não deve mudar, né? A questão de a vaca gorda, margens gordas aí é quando alguém escorregou, né? É quando alguém lá fora não planejou, né? É que daí faltou carne lá, então alguém falhou. Se não, as margens elas são exprimidas aí em todos os setores, né? Achar que vai voltar arroba 350, volta. Mas o custo de produção, 320, né? Ah, mas arroba 220, mas o custo de produção a 190, poxa, né? Também tá bom, né? Então o mercado ele vai se ajustando, né? O que é importante que a gente possa tomar decisões rápidas, né? E ter informação rápida, né? Para saber até onde nós estamos, né? Isso aconteceu na minha fazenda em 2021. A gente perdeu o time, estava chovendo, estava chovendo. Em fevereiro, no Zuri, estava tendo um GMD de 1,190 kg, braquiária 1,046 kg, né? Beleza, deixamos a vida correr até abril. Mas as chuvas elas pararam em março, 17 de março. Então, o que aconteceu? Não tinha animais prontos para ir para confinamento, né? Simples assim, mas imagina quanto não custou esses animais para você chegar no seu peso-alvo lá do confinamento. R$ 700 de prejuízo no final das contas, né? Então, realmente, quando a gente tem pessoas capacitadas, pessoas que estão envolvidas no processo, e a gente dá condição, tá? A gente começa a ter essas pessoas como aliados, né? Para que a gente possa ajustar isso rápido, né? Sim. E a gente comentou agora há pouco sobre a pastagem, né? Também vocês lá na fazenda usam muito cerca elétrica móvel, até da série I, a da Gávea, né? A área lá, ela é uma área que é acidentada, fica no município de Goiás, né, conhecido como Goiás Velho, né? E é uma área que não dá lavoura, ela é bastante acidentada, tem muita pedra, então tem vários desafios. E a cerca elétrica móvel, ela veio quando a gente implantou a cerca elétrica. Depois que a gente implantou de um ano, então a fazenda adaptou. Não quer dizer que eu, desde 1998, eu conheço cerca elétrica, que a fazenda, no outro dia, ela vai estar adaptada. Né? Não, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas que estão lá, né, com a gente. Então, madurou essa tecnologia. A partir daí, aí a gente começou o quê? Como é uma área acidentada, então, e o animal é gregário, ele vai para o morro, e ele quer rapar o morro, e ele não vai para a baixada. E a gente sabe que a proteína está aqui, na ponta do capim. Deixou passar, não adianta brigar com o nosso representante lá de nutrição. Ah, estourou consumo. O problema não está com ele, não está na marca do produto, está no manejo. Então, a cerca elétrica móvel é legal, porque você interrompe aquele espaço, né, imediatamente. Então, você pode interromper aquela área ou conduzir os animais com uma pressão de pastejo que não está acontecendo. Então, como no nosso caso, a gente tem muito, os animais não vai para o morro primeiro, não vem para a baixada. Algum momento eles querem rapar mais próximo lá, né, do bebedouro. Então, hoje,
onde tinha 3 pastos, que é uma área que é de pânico, virou 12. Só que a gente faz isso. Que hora que muda a cerca? A hora que o pasto pede. Nós estamos no período das águas, né? Janeiro é período das águas, mas janeiro lá não choveu. Eu não posso ficar na regra 4 dias, 4 dias, 4 dias. Então, o que, que a gente faz lá? O capim pediu, baixa a cerca, né? Muda os animais, puxa o bebedouro, leva a caixa, né, de nutrição e lá tem um novo pastejo. E já aconteceu também de no último facho a gente perceber que o capim ia passar. O que é que faz? Tira os animais daqui, corre lá e vai lá e dá um susto no capim. Come só as pontas. E aí ele acomoda, ele vai ver o que, que aconteceu, né? Nisso a gente retorna aqui e vai continuando. Se não, se tem tudo como fixo, a gente entra numa zona de conforto que é época das águas, muda a cada 4 dias, né? Então a gente trocou o tempo de cavalo pela moto. O tempo de sair 7 da manhã e voltar às 11, sai de moto às 7 da manhã, volta às 11, só que sai com mais aparato. Analisa. Então, nós temos o que hoje? Tá? O nosso pessoal de manejo do gado, que eles olham o gado, olham os coxos, bebedouro e olham o capim. Está aqui, né? E nesse momento a cerca ela vai fazendo o que precisa. A ferramenta hoje principal, tá? Nosso pessoal lá do manejo de gado é a cerca. Aí depois é a moto, né? Tá? Aí depois, quer dizer, não, aí vem junto o sol, o bebedouro. O cavalo tá lá para trás, né? Tá lá para trás. Então, a principal ferramenta, tá, é a cerca móvel. Com isso, Matheus, o que, que a gente conseguiu? Então, quando a gente consegue fazer o consumo correto da pastagem, a gente faz com que, bom, descobre o potencial que você tem naquela área. Aí você começa o quê? 50 quilos de ureia. Faz análise, né? Então, eu entro com um organofosfatado. Qual foi a resposta no ano seguinte? Então, isso vai te dando possibilidade de você ir testando até aonde você pode ir e até quanto financeiramente fácil dar de retorno se você vai fazendo essas adubações, né? Se a gente tem um pasto grande, aí a gente se perde, né? Aí não é só simplesmente adubar. Mas quando a gente usa bem essa ferramenta da cerca elétrica, né, e áreas como são assim acidentadas, é fantástico. A gente conseguiu sair de 1A, rapidinho 1,5, depois a gente foi para 2,5. Aí nas águas a gente trabalha com 5A, né? Na área toda. Tá? Você pode ir lá. Eu vou colocar lá no Zuri 10 UA. Cabe? Cabe. Tá? Mas a gente está falando isso na média da área toda. Porque se eu for lá e sacrificar o Zuri com 10 UA, né, aí eu levo para outra área e eu não volto aquele passeio. Então, quando a gente fala em 5A nas águas, então realmente são 5A estabelecidas, né, em todos os módulos. Né? E a parte mais barata é a cerca elétrica móvel, né? Sim. É, várias tecnologia. Eu também sou suspeito para falar, né? da Gallagher, mas ajuda muito o manejo. Né? Porque, querendo ou não, a pastagem é a principal dieta dos ruminantes. Né? Por mais que a gente esteja concentrado e tudo para dar um aporte, mas é a pastagem que ajuda demais a fechar essa conta. Exatamente. E uma outra etapa que a gente passou antes dessa nós não fazemos limpeza da cerca. Não fazemos. Só se tiver Sim. mato, uma praga. Mas o capim, nesse momento lá hoje, tem as cercas de APP, reserva, é tudo cerca elétrica. Se cair um galho, mata, né? Aí a gente vai lá realmente fazer esse combate. Fora isso, o capim tem cerca que você não enxerga. Então, é mais barato você pegar um equipamento, né, Garmin, um maior, né, dimensionar ele mais, e isso a gente evita um custo de limpeza com herbicida, mão de obra, trator e roçada. Né? E isso faz com que a gente leve mais tempo para o nosso pessoal do gado a fazer o que mais precisa.
né? Medir bem a nutrição, medir bem a altura de pasto, né? Olhar isso do que você sair correndo e ficar tentando remendo a cerca lá para cá. Então, a qualidade da cerca, ela é fundamental, né? Então, a cerca elétrica móvel, excelente, mas ela é uma outra etapa que a gente tem que vencer primeiro. Estabelecer o projeto adequado, bem instalado, com suporte técnico, orientação, né? E a partir daí, sim, aí a gente atinge todos esses objetivos aí. Tá? Então, hoje lá, a gente não roça nada. Quem faz a roça é a partir de abril o animal mesmo que vai limpar debaixo da cerca. Sem desperdício. É, sem desperdício, né? E aí, com a cerca elétrica, né, aí a gente vai fazendo os nossos desafios, né, encontrando o desafio que tem. E a gente entrou com a silagem, e a gente fez duas primeiras silagens, 2 primeiros anos com a Zur e com o SOR, que estabelecemos esse capim. Depois que esse capim está estabelecido, a gente foi com a área e hoje a gente planta capiaçu. Ninguém gosta de capiaçu. E, realmente, falar de uma silagem de milho, indiscutível, né? Falar de um mombaça, indiscutível. Mas a gente tem uma estratégia interessante lá e que cabe para nós. Porque é só para sequestro dos bezerros, o capim sair 3 chuvas, então não tem pasto, não tem animais nenhum nos pastos. Agora, como a gente está com animais mais pesados na ponta, comendo ponta, então a gente põe a bezerrada para comer esse capiaçu. Que ele dá lá suas 300 gramas, né, 400 gramas lá, tá? Só que a gente não trata no coxo, a gente vai abrindo a lona e vai abrindo ela e um fio de cerca elétrica vai colocando vai limitando onde que ele tem que consumir. Então a gente tem hoje R$ 40 o custo da silagem, capiaçu, muito barato. Desperdício é muito pouco e a gente consegue o quê? Ter um auxílio fantástico para o pasto. Porque se é em outubro, novembro, 3 chuvas que dá no pasto, o pasto está excelente. Mas se você tiver gado em cima, o pasto não está bom. Então a gente sequestra os animais. E agora, como a gente tem uma bezerrada lá, a gente dá preferência para o gado mais pesado comer as pontas. Tá? Então a cerca elétrica já acaba sendo um outro aliado, porque a gente monta em volta, determina qual que é a área deixa lá 16 a 18 metros quadrados por animal, debaixo de árvore, sombreamento, né? E tem um resultado fantástico, um custo baixo. E não precisa todo dia você ir lá nessa silagem, colher ela e abastecer no coxo. Tá? Então, que isso é muito bacana. Então, a gente, com esse manejo, zerou colocar a silagem no coxo. Lá nós estamos para o 4º ano, estamos aumentando a quantidade de área de capiaçu, a gente quer ter para 2.000 bezerros, esse é o nosso alvo, a partir do ano que vem a gente já tem, né, essa produção, mas veja bem, eu não estou defendendo capiaçu, não, eu estou falando de uma estratégia que a gente tem, que é uma particularidade daquela fazenda, tá? Mas que a tecnologia da cerca elétrica ela é fundamental. Porque se eu não tenho isso, eu tenho que fazer um monte de aparato. É cerca, é grade, né? É ir lá e colocar isso. Então, o que, que uma pessoa faz? Todo dia ele vai lá e joga a cerca para frente. Né? Joga lá mais 20 centímetros, ou 30, aí depende da categoria, quantidade de animais que tem lá. Então, ele joga essa cerquinha para frente, a vida dele segue. Ele vai continuar fazendo as outras atividades, e se é no domingo, ele está descansando. Agora, se tem um trato no coxo, então aí é como uma fazenda de leite, né? Então você tem essa obrigação, tá? Então veja bem, isso não é estratégia para terminar boi, não é para fazer com que eu chegue a 13 arroba para ir para confinamento. Não, ela é uma estratégia barata para a pastagem, né? Sim. Para a pastagem lá, para o pasto poder sair, tá? Mas sem a cerca elétrica a gente não conseguiria fazer, né, esse conceito, né, de self-service com essa eficiência. Isso é muito bacana. Só para deixar mais claro aqui, pessoal, que tem muita gente que não está acostumada com essa parte de sequestro. Sequestro, então, a gente pega os animais ali no começo das águas, tira do pasto para dar um fôlego para a pastagem rebrotar bem. Né? Isso.
Eu fui para Boa Vista, Roraima, e o pessoal foi numa feira agropecuária, e o pessoal chamou para me apresentar esse projeto lá da Fazenda Conceito da Oxen. Então tem uma palestra, eu vou te mandar e fica à disposição. Depois, quem quiser até Sim, visitar, é legal, né? Vai ser um prazer receber, mas a gente mandar esse material para contribuir. A gente errou muito, tem muito erro lá, tá? E o objetivo da troca desse material, o que que é? A gente contribuir com essas fazendas pequenas, que é o limitante à seca. Que a seca aí na tua região e para cá, mas se você pegar os pastos de Zuri, não tem, né? Antropólogo, não tem, né? Então, realmente, o capiaçu, ele acaba sendo uma alternativa e que seja o milho, mas o self-service, ele é um algo legal. Não dá para você escalar isso aí com muitos animais, também não é o objetivo, né? Mas para as áreas pequenas aí e produtores aí pequenos, né? Ou retiros menores, ele é uma alternativa. Eu vou te mandar essa palestra, né? E você pode ficar à vontade, contribuir para a turma. com certeza, isso é muito bom. O pessoal quiser saber mais também pode entrar em contato depois com a Oxa, né, com vocês. Sim. Demais. Aí a gente também voltando ali para a parte da família, né, só de poder tirar uma folga, porque tratar animal no coxo não é fácil. É estressante, desgasta, tudo. A gente colocou irrigação lá, então eu fiz a outorga da represa, pedimos um relógio, né, para ser irrigante, que quando você é irrigante, você tem 90% de desconto na conta de energia elétrica. Sim, E aí, esse aparelho, o que acontece? Adquirimos ele, e só que ele tinha uma pequena particularidade. Porque você tem que, para ter esse desconto, você tem que ligar das 9h30 da noite às 6 da manhã. E só que para ter uma vida útil, você tem que ir lá no local, ligar o equipamento e deixar sair o ar. Você não pode ligar ele remotamente e nem deixar ele ligar sozinho. Porque senão a pistão estraga, tem uns detalhes, né? E aí eu falei, poxa, e uma semana, um mês, o cara vai lá 9h30 da noite. Aí 2 meses, 3 meses, 6 meses, sem chance. Eu falei, Maurício, esquece. Vamos ter que automatizar diferente esse negócio, né? Então, uma das coisas que a gente preza é a qualidade, né, de vida. Então, um domingo, 2 domingos, a gente vai bem. Terceiro, quarto, já é insalubre. Todo dia, aquele horário, ele é insalubre, né? Então, a gente tem que estar ancorado aí com essas, e amparado com essas tecnologias, né? Que a gente consegue automatizar, né? E as pessoas do campus, elas estão muito dispostas, né? Mas a gente tem que cuidar, porque no dia seguinte, a atividade está ali de novo, né? E você vem perdendo, né, qualidade, produtividade, né, se a gente não estiver atento com o bom uso da tecnologia, né? Então, a cerca elétrica fez a diferença lá para a gente em relação a isso. A irrigação não, tivemos que automatizar de outra forma, né? Volto de novo no self-service, no quarto ano, que hoje eu digo que a gente está tendo números melhores, mas os 2 primeiros anos foram um prejuízo tremendo. Então a gente tem história para poder contar para que os senhores aí não façam isso, né? Então lá a gente não desiste, tá? Porque a gente pensa no dia seguinte, na qualidade, né, do trabalho do dia seguinte, né? É como eu todo final de semana, a gente trabalha aqui na Opsen, sábado, domingo, vamos trabalhar na fazenda, aí a família vai mandar a gente embora, né? Também é sim. insalubre, né? Então, não serve para a gente, também não serve, né? Para as pessoas que estão junto com a gente, né? E nesse momento, quem está tocando são eles lá. Então, são as pessoas mais importantes, né? Nesse momento que está com todo o patrimônio, com toda, né, a responsabilidade de produzir, né? Então, tudo que a gente pensa aqui, Matheus, primeiro é nessa segurança e bem-estar das pessoas, né? Isso reflete diretamente no resultado. O senhor comentou sobre a parte de água, né? Vocês lá na fazenda também têm o monitoramento remoto, né? Sim. Da, das reservas. Essa área.
são 250 hectares e a gente não tem nem um rio, não passa nem um rio para lá. Agora que a gente furou um poço artesiano, fomos bastante privilegiados, 10 mil litros hora, né? Mas nos primeiros 6 anos de projeto, o que acontece? A gente teve que pegar as grotas, fechar, né, como se fosse um bolsão, represa, aumentar as barragens, e isso ia infiltrando e ia no final da última represa. Então, fizemos essa represa crescer. A partir dali, a gente bombeia, né, e manda para um buraco que a gente cavou, botou uma lona, e lá é um reservatório. E isso é com a bomba solar. Só que acontece, esse reservatório tem que ser monitorado. Então, antes, tinha que ir lá. Então, ia todo dia ver se tinha água. Imagina, falta água lá no bebedouro. Você não tem rio, não tem nada. Né? Nós não tem pipa. Né? Tinha que fazer o quê? Tinha que pegar todo o gado, misturar tudo e jogar lá na represa. Então, todo dia ia lá para ver se tinha água. Né? Então, esse tema de monitoramento da Gallagher, ele é bem interessante, que é como o celular que a gente está aí na nossa frente. Esse celular, então a gente tem uma antena que está lá no reservatório e esse display, ele fala quantos por cento que a gente tem de água. Então, e você configura, né? Então, se ele chegar no nível crítico, ele já fica vermelho. Só que esse nível crítico, eu sei, 4, 5 dias, uma semana antes, um mês antes, né? Então, imagina. E isso a gente deixa num ponto estratégico, que é lá do lado do aparelho de choque, que já tem um display, tá? Já está esse display da monitoramento de água, a chave do trator, as ferramentas, e está o painel com a programação da atividade do dia. A atividade do dia hoje é pesagem. E vai acontecer a pesagem. Né? Ah, mas deu um problema na mangueira. Deu um problema na mangueira. Por quê? Porque a gente está monitorando. Então a gente não sabe a hora que acabou. Sabe sempre com antecedência. E essa antecedência é uma semana, 10 dias. Ah, estourou um cano. Vamos pesar gado. Aí, depois que terminou a atividade, vamos lá ver o que aconteceu. Ah, eu tenho as emendas? Não tenho. Ô, Júnior, quando vier para a fazenda, traga as emendas. A vida continua com essa tranquilidade, com essa calma, como a gente liga o carro e vê que tem combustível e eu posso andar com ele. Como a gente vê no painel do carro que ele não, a temperatura não subiu. Como a gente vê no painel do carro que não tem um pneu furado. Nós vamos seguir a viagem tranquilamente. Então, esse monitoramento, ele é fantástico, que nos auxilia nesse gerenciamento e antecipa, né, possíveis problemas, né, que é a falta de ar. Faltou água, aí, meu amigo, não tem pesagem, não tem colheita, não tem nada, né? Tem que buscar água, né? E o legal que o que eu tenho lá, você se comunica até 10 quilômetros de distância. Então, fica lá no escritório, né, nesse ponto, onde todo mundo está passando, e pode estar longe do reservatório. E foi lançado esse ano um que ele agora ele é via satélite. Então, pode estar em qualquer ponto, pode ter morro, pode ter árvore na frente, não tem limite, né? É muito importante, né? E isso valoriza, de novo, a gente volta lá, valoriza as pessoas, dá informação para eles se planejarem, tá? Que imagina, o cara todo dia, 2.000 metros, vai lá no reservatório, volta, vai lá no reservatório, volta. No domingo ele tem que ver, mas no domingo, cara, eu quero descansar, né? E os problemas acontecem que dia? No domingo. Domingo, sexta-feira à noite. O gás acaba só hora que está fazendo o almoço, né? Então, é assim. Então, isso dá a possibilidade para que a gente tenha qualidade, né, de trabalho das pessoas. E a Gallagher, ela é fantástica, porque ela tem isso no seu DNA, né? É facilitar a vida do fazendeiro. Ela andar de mãos dadas com o fazendeiro, né? Então, essas tecnologias, quando a gente emprega aqui no Brasil e a gente tropicaliza, Matheus, né, elas são fantásticas, né? E atingem o nosso objetivo, né? Que é a gente ter e dar condição, né? Para, nesse momento, quem é que está com toda a nossa estrutura lá e gerenciando isso, né? São os nossos colaboradores, né? Sim, isso
esse é um ponto interessante de se tocar, a parte da tropicalização da tecnologia, porque a Gallagher, contextualizar o pessoal, é uma empresa da Nova Zelândia. Lá a produção é bem diferente da nossa. Lá eles estão acostumados, por exemplo, cerca elétrica para eles é com fio, é para pastejar hortaliças até. Então a gente precisa adaptar para funcionar bem no Brasil, né? Exatamente. Principalmente na seca. A gente Aí tem um muda time um muito forte hoje, né? Que é coordenado aí pelo Fernando Roth, né? Nós temos o Paulo, né? Outro diretor, que ele está muito atento no que traz esse equipamento para cá, né? E o Fernando, esse time que está espalhado no Brasil todo aí, né? Tropicaliza esse produto. Que o produto lá, ele é desenvolvido com um altíssimo nível de tecnologia, né? Mas desenvolver o conceito, né? São essas pessoas aí que são os responsáveis, né? Em tropicalizar. Então, realmente, como é que você usa o identificador de grande capacidade? Ele tem uma função, né? Na Europa é diferente, tem uma função totalmente diferente lá, né? Para cá, nossa realidade, ela é também particular. Então, esse time hoje é um time muito forte, é um dos times que mais conhece na parte aí de manejo, né? Conhece muito, né? Dos equipamentos e eles desafiam bastante aí os conceitos, né? Então, eles estão muito atentos nisso e hoje faz um papel belíssimo aí com toda a equipe técnica, né? Para poder tropicalizar. Que trazer o equipamento, essa tecnologia, colocar aqui e entregar para o fazendeiro, a gente não cumpriu o papel, né? Então, esse papel, tá, de criar o conceito de como utilizar ele, né? Então tem que ser um time forte. Tem que ser pessoas que conhecem da pecuária, conhecem de gente, conhecem de manejo, né? Sabe que no Rio Grande do Sul neva, sabe que no Goiás pega fogo, né? Sabe que no norte de Minas aí é 7, 8 meses sem chuva, né? E nós estamos falando aí do mesmo país, né? Então, realmente, o equipamento ele tem o seu peso, os seus métodos. Mas o método maior é desse time aí. Tá? O Paulo, o Fernando aí que carrega essa responsabilidade. E depois eles têm braços fortes aí, que hoje é o time da Gallagher aí, que é o time que está espalhado no Brasil aí. E todos têm o mesmo nível técnico de conhecimento, tanto da parte de implantação de conceito, e como desafiar o máximo aí desses belíssimos equipamentos que são os equipamentos da Gallagher. Sim, tinha uma parte do time aqui hoje que eu vi que passou o Darta, o André, a Vitória também. Tem mais alguém Time, aí do mundo aí. time bom. Muito legal. E é muito importante a parte do treinamento, né, da equipe, para ter essa mentalidade diferente, essa forma tranquila de se trabalhar, né, saber aplicar a tecnologia. Sim, uma das coisas que, né, o time aí, eles são muito criteriosos e a gente vê isso, né, com os amigos nossos, os clientes. Nenhum projeto é vendido atrás do balcão sem acompanhamento técnico, né? Sempre tem alguém desse time aí. O time é grande, né? Como você citou o nome de alguns que passaram aí, mas todos têm, né? Não é essa preocupação, mas tem isso aí, né? Como objetivo para alguém que, né, ele tem uma habilitação, né, mas ele, né, é uma habilitação que ele fez no cenário de um trator. É diferente de dirigir um automóvel com todas as suas leis de trânsito, né? Então, essa pessoa não está habilitada. E esse time, ele é um Detran. Ele vai lá e ele habilita, ele acompanha, né? Ele entende, ele sabe a dor, né, desse produtor, né? Então, volto assim, né? 90% do sucesso ele cabe a esse time, né? Então, não adianta entregar essa Ferrari, né, sem estar lá junto, né? E desfrutar todo a delícia que é dirigir uma Ferrari aí e poder acelerar numa pista que é autorizada, né?
Mas uma coisa que me chamou muito nos projetos da Oxy, principalmente, foi ali o que até, claro, o Drake, sem comentários, fenomenal. Tem até pescoceira para a gente conseguir analisar a parte de dentição, ferrar no vidro ali com a maior segurança possível. Mas também tem a parte da seringa, né? Ali que é dupla. Qual que é a ideia dessa seringa dupla? Bom, a gente tem assim, vários formatos, né? A seringa, ela é um ponto só de passagem, onde tem uma porteira, que ela pode ser de 180 graus ou 360. Isso determina do tamanho e do fluxo de animais que vão passar. A partir da seringa, então a gente tem um corredor. Ele pode ser em curva, ele pode ser reto e ele pode ser duplo, né? Isso vai determinar também pelo projeto. Mas, Júnior, mas qual é a diferença? Se eu tenho um curral existente, que é um curral antigo, então da seringa até a contenção eu tenho uma distância. Se essa distância é curta, mas eu preciso ter mais animais. Então eu coloco 2 corredores um do lado do outro, que depois ele afunila, e aí eu tenho mais um outro corredor. Então, numa curta distância, é como se eu tivesse 2 corredores e que eles vão afunilar num só, e eu tenho mais animais nesse curto espaço. Se eu tenho esse tronco coletivo que ele é mais longo, eu posso cortar a velocidade do animal, né, para que ele não vá e volte, né, ele com a curva. Se ele é um pouco médio, e eu tenho que trabalho com várias categorias bezerro, eu posso ser reto e essa parede ele vai fazendo isso, né? Então a gente tem soluções, né, para todos os tipos de projeto. Isso nós estamos respeitando, Matheus, um curral que já existe. Um curral, chego na tua propriedade, é um curral de 50 anos. Desmancha tudo, vamos fazer um novo. Não. Um curral grande, divide ele no meio, ele se torna 2 curraletes, se torna uma remanga. Aquela seringa comprida, tá? A gente diminui ela e faz um embute lá atrás, né? Então a gente respeita isso porque o curral de 50 anos pode estar em pé, tá bom? Madeira de aroeira, né? Então, esses formatos, eles possibilitam para que a gente possa ter vários ajustes. E se eu tenho só 2 apartações, se eu deixo esse tronco coletivo menor, eu trago a contenção para cá e eu posso criar mais apartações na frente, né? Então, todas essas possibilidades, elas são interessantes para que a gente tenha o quê? Um investimento mais preciso, imprima esses conceitos de automação e a gente respeita o que está construído. Então, o investimento ele acaba sendo menor. Por isso que a gente tem esses vários formatos, né? E quando a gente passa para frente nos apartadores, a gente pode levar um equipamento pronto. Se já tem os palanques que já estão fincados, a gente desenha a porteira, personaliza nesse tamanho, automatiza ela. E se tiver uma boa porteira, ela vai ficar lá. Nós vamos automatizar só ela, né? Então, a gente respeita cada etapa dessa, né? Para que a gente possa atingir o objetivo, tá? Mas de uma forma bastante, não vou dizer assim, econômica, tá? Mas o investimento certo, tá? O investimento correto é aquilo o que precisa. O que não há necessidade, mas aquilo ali não é tão bonito. Ele é eficiente. Vamos passar a tinta lá, vamos pintar e nós vamos seguir, né, realmente com isso, né? Então, essas várias possibilidades, elas fazem com que a gente possa, hoje, voltar naquele exemplo que eu falei lá em Uberaba, daquele curral que nós não tínhamos condições de aonde colocar aqueles 2 equipamentos, que os 2 currais eram iguais, né? Que a gente não tinha. Hoje a gente tem solução, né? Para qualquer planta de curral por essas variáveis que você tem. Não, sim, é muito bom, né? A gente conseguir aproveitar ao máximo a estrutura já existente na fazenda. Igual vocês comentaram, tem curral aí com mais de 50 anos que está em pé, está firme ainda, né? Precisa ser ajustado, né? Para se adequar às mudanças de volume da fazenda, o tipo de rebanho, mas está firme. Exato. E a gente pode fazer isso, Matheus, com madeira, com alvenaria, com aço. Mas quando é que a gente determina qual material que vai usar? Então, nós determinamos, primeiro, se a fazenda tem um material que está lá. Muita
fazenda já tem madeira. Então, tem madeira, então nós vamos mesclar essa parede fixa de madeira, essa parte móvel de aço, porque leveza, porteira, vamos fazer porteira de tubo, é mais leve, mais resistente. Mas tem uma porteira boa que ela está lá e está boa e está servindo, ela vai seguir. Ela vai seguir com a sua vida útil lá. Ah, não tem madeira, né? Então aqui serve essa parede de alvenaria. Então a gente mescla muito isso, né? Para que a gente possa ter o projeto adequado, mas respeitar às vezes o que de material que se tem na fazenda. Uma outra questão que a gente cuida é que algumas fazendas já têm um cerqueiro, tem alguém que faz reforma de curral, tem um carpinteiro, então a gente desenvolve o projeto, vai lá, treina o carpinteiro, acompanha o carpinteiro para que a fazenda mesmo execute essa obra. Então, o deslocamento de uma equipe, de uma empresa com uniforme, PPRA, PCMSO, deslocamento, imposto, né? E todas essas coisas, então não tem esse impacto. Agora, se não tem a mão de obra, ele tem que ir, uma equipe qualificada. Mas se tem a mão de obra, a gente pode construir isso junto, né? Então, além da gente dar todo o material, desenvolver o projeto, né? A gente pode ainda acompanhar, né, essa mão de obra que esteja na fazenda ou que esteja próximo lá da fazenda. Sim, isso é muito bacana, né? A gente já aproveita o conhecimento da turma, né? Da região. Exatamente. Vamos ver se o pessoal vai mandar pergunta aí, o pessoal que ainda ficou conosco, o pessoal ainda tem comentário. Mas pode deixar meu e-mail, endereço aí, né? Eu adoro responder, porque isso faz com que a gente desenvolva mais conceitos, tá? E a gente desenvolvendo mais conceito, né? A gente consegue levar condições melhores para as pessoas que estão, né, realmente lá no campo, que é um desafio nosso, né? Cuidar e assegurar que as pessoas que estão no campo e realmente elas tenham boa qualidade, né, de vida lá. E isso, né, está relacionado ao seu trabalho no dia a dia, né? Como é que a gente quer que as pessoas cresçam se a gente não consegue, né, levar bons equipamentos para que eles possam estar envolvidos em todo o processo produtivo, né? Senão fica sempre o sonho de um trator gabinado, né? Realmente é legal. Eu não estou tirando o mérito dos tratores gaminados, tá? O que a gente não pode deixar, às vezes, uma ilusão, né? E perder uma boa mão de obra, né? Que depois vai ficar procurando algo que talvez não aconteça, né? Enfim, nós temos que valorizar quem está com a gente, né? Isso é missão. Isso É é a responsabilidade. família que está com a gente, né? Porque a Exatamente. gente contrata, principalmente em fazenda, a família mora lá. A mesma mulher, os filhos não trabalham diretamente na fazenda, mas estão no dia a dia, estão no ambiente, né? Então a família, os filhos tem que estar bem, a mulher tem que estar confortável para a gente Esse dar dia uma mulher tudo. falou pra gente, nossa, João, esse curral seu é uma maravilha. Ele é de estresse pro meu marido. Meu marido não grita mais. Aí teve uma outra passagem bem legal que ele falou, olha, hoje eu trabalho aqui, né, a esposa de um capataz, e o que a gente fazia em 5 dias, que eu também ajudava ele, hoje a gente faz em 2 dias e meio. Então tem mais 2 dias e meio para a gente fazer outras coisas que a gente não conseguia fazer aqui na propriedade, né? Você vê, Sim. não precisou o dono, né, olhar isso, né? As pessoas que estão lá conseguem olhar muito melhor que o dono. Eles estão vivendo a todo momento, né, a fazenda. Eles estão respirando lá, eles estão vivendo lá. Mas isso aí é muito, muito bonita a filosofia da Otto. Não tem nem o que falar. Legal, show de bola. Espero ter contribuído um pouco aí, né? E que algumas dicas dessa, muita coisa não custa nada, pintar um curral, diminuir espaço, olhar o bovino, saber que ele tem sentimento, né? Não vai gastar nada na fazenda e pode mudar, às vezes, a vida das pessoas lá, né? Eu brinco que o melhor incremento para o pasto é manejar bem. Não custa nada. É É. só dar um pouquinho de atenção e ter carinho que já melhora fazendo demais da conta.
Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Bom estar com vocês. Obrigado, Júnior, pela presença. Obrigado, pessoal que assistiu aí, também os apoiadores, pessoal da Oxen, pessoal da Gallagher, da Cleaning Solution e da Blue Factor. Muito bom o nosso bate-papo de hoje. Legal. Eu que agradeço aí a oportunidade. É sempre bom falar do que a gente faz aqui, né? Porque no dia seguinte, né, eu faço uma reflexão. Acho que tem algo mais que a gente pode contribuir, né? Fazer. Então, com certeza eu recebo muito mais com essas oportunidades aí, Matheus. Obrigado. Obrigado a você. Boa noite, pessoal. Boa semana para todo mundo aí. Forte abraço. Abraço. Beleza.